Se você tem 10 ou mais funcionários no seu negócio, sente que a sua empresa virou um caos, que ela está completamente desorganizada e você não tem mais tempo para sua família e para os amigos por conta disso, eu também já passei por essa situação. E provavelmente você está vivendo isso porque não tem uma execução inteligente. Você não está conseguindo executar bem a sua estratégia, fazer as pessoas viverem a cultura do seu negócio, a fazerem reuniões mais inteligentes e cuidarem do seu fluxo de caixa. Eu consegui desenvolver uma metodologia que eu chamo de execução inteligente, que vai te ajudar a resolver esses 4 pontos para que você tenha uma vida além dos seus negócios. Clique aqui, saiba mais para descobrir como você pode preencher a aplicação e participar da minha mentoria. Essa minha história com o salão de beleza e barbearia, ela começou quando eu tinha mais ou menos ali 15 anos. Assim... Gostava de cortar o cabelo? 15 anos Gostava você já tá meio que, caramba, peraí, deixa eu ver se eu tô bonitinho aqui, porque deixa eu me colégio, cuidar recreio, e tal, ali aquela coisa e tal, a menininha do primeiro ano, segundo, terceiro e tal. E aí você começa a ser vaidoso onde dá. Sim, boa. Então eu tinha um cabelo curto, não tinha barba. E aí eu falei, rapaz, já que eu tenho cabelo curto, não tem muita... Eu pesava 58 quilos no primeiro ano, então era só a cabeça. Eu falei, rapaz, o cabelo tem que estar alinhado. Nessa altura. Então eu frequentei quase não, acho que todos os cabeleireiros da cidade do Recife. E nenhum deles foi capaz assim, de me sugerir alguma coisa nova, de entender o meu momento, de eventualmente querer estar num visual legal. E assim, eu era um cara que cortava o cabelo em 15 dias, porque eu não gostava de ficar com pelo aqui, não sei o que, a costeleta e tal. O cara se cuidava. Então eu era um cliente que, em tese, valia por 2. E, meu irmão, eu podia ficar 3 meses indo no cabeleireiro, ele não ligava, ele não mandava, ele não dava satisfação, assim, não dizia que estava sentindo minha falta. Eu falei, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque os salões de beleza, eles não eram unissex. Eles eram femininos. E eles se diziam unissex porque eles não queriam perder a parcela masculina. Enquanto a mulher tava fazendo a unha e o cara dizia, vou cortar aqui. Isso. Irmão, E você ficava assim, um como cara se diz no aqui shopping, na nossa região, você ficava muado dentro do salão de beleza. Era. Você ficava com vergonha até de pedir uma água, porque como mas se você estivesse isso vai atrapalhando. Isso aí, verdade. As mulheres todas conversando. Isso E mesmo. você ficava ali meio que, caramba, será que eu tô atrapalhando aqui? Então eu cortava o cabelo e desde criança, e ainda chegar né? pro seu cabeleireiro e dizer assim, cara, eu tô pensando em fazer alguma coisa nova. É capaz disso aí, o pessoal já sai jogando coisa e você dentro do salão, meu amigo, vai embora daqui, né? Aí pegando só o gancho, que eu acho que esse movimento daqui a pouco tu vai falar, mas é desde criança esse sentimento. Você vai crescendo com esse sentimento de não querer ir para o cabeleireiro justamente para estar nesse desconforto do espaço, do ambiente e tudo mais. Então, de fato, criar um modelo de negócio que perceba uma necessidade que as pessoas, né? Que tudo isso começou, tu falando, cara, se eu perguntasse para as pessoas se querem uma barbearia, por que vai querer? E me lembrou muito, só um comentário rápido, Steve Jobs, na verdade ele dá uma aula sobre isso, né? Uma vez eu cheguei lá no INSPER, por coincidência, lá com o professor de estratégia, eu perguntei, professor, mas e aí o Steve Jobs, né? A gente tá falando sobre estratégia e tal, justamente perguntando se a gente tinha ou não que perguntar para as pessoas o que elas queriam ou não queriam. E aí quem é referência e conseguir construir, imagina, ninguém que sabe, como é que alguém poderia falar que queria um iPhone ou que queria um iPod, ou que queria um iPad, se não existia. Então, para mim, ele foi, de novo, é uma das grandes referências que a gente tem de conseguir construir modelos de negócio ou produtos que você nem sabe que existia, mas ele percebia que seria uma necessidade, ele construiu essa necessidade. E hoje as pessoas não vivem independente disso, né? Esse insight dele tá num livro de bolso que tem uma capinha cinza, que eu li quando eu estava no aeroporto, eu acho 2013, 2014, ali, que aquilo ali ficou na minha cabeça. Porque, de fato, se a gente ficar só esperando o que as pessoas acreditam ser necessidade, cara, assim, a coisa não vai evoluir. Então, eu sempre tentei, assim, de alguma forma, anteceder algum tipo de prática que eu sabia que ia fazer sentido, sabe? Agora, tem que ter aquela dose de responsabilidade, porque se você for esperar pelos insights... Perfeito, não vem. Você não vai fazer. Vou dar um exemplo prático. Barboterapia. Eu nunca imaginei na minha vida fazer uma barboterapia. Que barba precisava de terapia. Recomendo, viu, Troar? Recomendo, cara. E aí são coisas que eu nunca imaginei que eu precisava, que você passa a ter uma experiência, começa a se cuidar mais. E, de novo, a Troar tem sido um exemplo muito legal sobre produtos, sobre cuidar de uma forma super... especial e diferente. De novo, hoje eu sinto falta. De novo, eu queria, antes de vir para cá, eu falei, cara, vou lá. E antes, quando o Marcelo falou, eu lembrei direitinho, cara, eu encontrava a forma de fugir de, não, pra quê cortar o cabelo? Vou colocar cabelo grande agora, eu acho que tá na moda. Eu usei uma época cabelo grande, meu irmão, eu ia pro shopping, essa cena? Eu ia pro shopping, tinha um cara lá num salão, que eu não lembro o nome agora, chamado Cleomar. Eu entrava
Porque eu tava passeando no shopping. Eu entrava no salão, eu sentava, não falava nada, porque eu já sabia. Eu levantava, pagava e dizia, valeu, irmão. E pronto, acabou, velho. E faz muito tempo que eu vou na Troar e eu não lembrava disso, bicho. Agora que me veio na cabeça quando tu contou essa história. Porque assim, o que a gente quer, de fato, é o contrário. A gente quer que você vá lá, mas que você seja, assim... incluído dentro do nosso ambiente, para que você se relacione, para que você converse, que a gente conheça na sua vida pessoal. Você é um cara que é cliente da barbearia, criou os filhos lá dentro. Foi, pô. Então, assim, o cara que tá há 5 anos aí, 6 anos já com a gente, então não pode ser um cara que vai entrar lá, a gente não vai falar com ele, ele vai embora. Perfeito. Então, assim, a ideia é de relacionamento. Eu ia ela fazer faz parte do esquenta negócio. na Troar. Eu fazia esquenta, eu ia sair na quinta-feira assim, eu ia pra lá, cortava o cabelo, ainda ficava tomando uma cervejinha lá, tal, não sei o que, curtindo. Então essa Ia ideia de comunidade e também assim, porque o corte de cabelo, ele é uma extensão da nossa personalidade. E assim, acho que vocês vão concordar comigo que o corte de cabelo de um cara que é bancário, mas é demitido e vai trabalhar no startup, pode ser outro. Sim, claro. Um cara que é casado há 8 anos e ele se separa, e tem uma decepção amorosa e agora tá querendo, pô, ele vai entrar na academia, ele vai tentar dar uma, né? E também o corte de cabelo pode ser uma mudança que ele faça. Mikael é um bom exemplo. Você é cabelo de startupeiro. Então, assim, o fato de você nunca sugerir ao cliente, ou pelo menos assim, deixar margem para que isso aconteça, é muito arriscado. Então, o que acontece, até é uma das coisas que a gente tenta evitar bastante, é que a gente evita o sentimento de posse sobre o cliente. O cliente, ele é dele. Isso é muito legal. O cliente é nosso no momento que ele está na cadeira. A gente tem que fazer de tudo para que ele volte. E, assim, fazer sempre a mesma coisa é um risco iminente. Então, a gente tenta, assim... Pô, não vamos sempre entregar a mesma coisa. Por mais que o cliente... Tem cliente que quer, meu irmão, eu quero exatamente igual, beleza. Sim. Mas nunca deixa de tentar provocar alguma coisa, porque, sabe, em algum momento ele pode, sabe? Então isso são coisas que levou a gente a acreditar que o negócio realmente poderia dar certo, porque o homem, ele era, assim, capado dentro da experiência em relação à beleza, em relação ao bem-estar, em relação à autoestima. Pô, dado aqui meio sigiloso, mas não vou falar nomes, a gente faz mais de 1.000 escovas progressivas em homem hoje. Nas 5 não fale, até porque tem então, assim, clientes aqui. O Ivan tá 8 anos lá. Cara, eu ainda não faço. Eu agora que eu sei que faz, pode ser que eu vá lá fazer. Então, nós temos hoje 12 cabeleireiras, são 8 manicures, são 49 barbeiros, numa equipe aí de mais de 90 pessoas, 94 pessoas mais ou menos, tentando entregar sempre a experiência completa. Hoje nós temos 3 esteticistas também, então a gente trabalha com limpeza de pele, com massagem, porque o homem, ele não... Assim, o cliente, na verdade, não quer ficar pingando de galho em galho para fazer. Então, assim, a ideia é entregar uma experiência full a nível de oferta de serviços. Mas, enfim, voltando um pouquinho para aquela saída... Não, só fazer um comentário, porque pior que ciúme de mulher é ciúme de homem, né? Homem ciumento, né? É complicado, né? E uma coisa que tem muito na troca, uma cultura muito forte, que não existe esse sentimento de ciúme dentro dessa comunidade das pessoas. Se você for num barbeiro num dia e for no outro, não rola. Porque tem muito mercado que se o vendedor, meu irmão, tu trocar de vendedor, bicho, o cara, meu irmão, não fala nem mais contigo. Agora, é curioso que lá na Troar, e eu passei por essa experiência de ter um dia eu ter feito com um barbeiro, depois eu chego lá, pergunto pro fulano, aí eu achando que o cara ia ficar meio chateado de eu estar fazendo com outro, ele mesmo falou, não, Gui, cara, fica tranquilo, eu não tenho agora, mas qualquer um que tu fizer aqui vai trazer o mesmo resultado que tu quer. Falei, bicho, eu vou provar, eu vou experimentar. Ousado, né? Isso aí tá me mandando pro outro? Isso é muita ousadia. Cara, fui lá e foi uma experiência incrível, porque eu vi que era um sentimento de comunidade, que era um sentimento de grupo, de equipe, que todos ali estão para entregar o resultado, se não é com ele, outro vai entregar um resultado tão bom quanto. Então isso foi, de novo, irmão, parabéns aí para ti, pro teu time, de construir ainda. Isso, que foi muito legal. Mais além aí nesse aspecto. Imagina lá, o Mikael tá fazendo uma escova progressiva, sim, é um bom exemplo. Eu chego para fazer uma escova progressiva e eu não tenho vergonha, pô. Imagina você fazer isso num salão de mulher. Que tinha gente que fazia. O que é engraçado, desculpa, é que eu fiquei imaginando a cena de vocês dois. Tá aí, rapaz, fazendo. Tá fazendo aí, né, rapaz? O que é engraçado, lá não, meu irmão. Lá ele cria um clima. Cada um com a sua escova. Eu até uma vez fui lá, eu sou progressiva. Lá, manicure e tal, não sei o que. Aí chegou um amigo meu e fez, porra, massa, vou fazer também. Eu falei, porra, ainda bem. O engraçado, Ivan, é que assim, em todas as nossas unidades, a área de química que a gente chama, ela fica ela fica reservada.
Porque assim, o homem ele não tem vergonha da mulher. Ele tem vergonha do outro homem. É E aí isso a questão... Isso é sério, isso é sério. Se a gente Tá vendo fizer, aí, ó? Todas as salas são isoladas, são fechadas e tudo mais e tal, porque o homem que abre, ele faz. Então o cara que já tá dentro, ele se sente, opa, chega aí mais um. Agora, se fosse pra fazer na frente de todo mundo, ele não faria. Isso aí eu garanto a você que a gente já fez esse teste AB aí e não rolou. Tá vendo, Micael? Pode ir lá, e o pô. segredo Aceita é todo chegar mundo. primeiro também, porque se você já tá lá, o outro chega, você fala, meu irmão, já tô aqui mesmo, bora, chama o outro aí, o terceiro. Foi engraçado, verdade. Boa. Mas só pegando o gancho aí, Gui, da tua explanação sobre a questão da preferência para um profissional ou não. Assim, muito do sucesso hoje da barbearia, ela se dá pela capacidade de geração de fluxo. Tá? Então, assim, esse é o nosso grande diferencial. Assim, eu até brinco lá com a equipe e fico, galera, ó, vocês podem até gostar de mim, mas eu sei que vocês estão aqui porque a gente faz o nosso papel. E fazer o nosso papel é gerar fluxo. Então hoje nós atendemos 9 mil clientes, fazemos um pouco mais aí de 12 mil serviços e 40% da nossa clientela não tem preferência por um profissional. Isso não quer dizer que ele faz com qualquer um. Poderia até ter parcela que faz, mas ele tem eventualmente 1, 2 ou 3 barbeiros de preferência. E isso é muito bacana. Eu vou dizer, hoje eu sou dono da barbearia, sou fundador. Se eventualmente amanhã eu vendesse o negócio e eu virasse a ser cliente, eu não teria um único profissional. Porque eu acho que a capilaridade na entrega é algo completamente enriquecedor para o cliente. Sim, perfeito. Cria, inclusive, uma das coisas que a gente conversa bastante é sobre aquela questão de posse, é que quanto mais tempo você vai ficando com um profissional, a tendência é que ele entregue cada vez menos. Porque ele adquiriu posse sobre você. Então ele já não te trata com tanto astral, ele já não te dá aquele melhor atendimento, porque ele já interioriza o fato de que você é dele. Perfeito, sim. E isso é muito perigoso. Eu já vi muitos clientes se queixando de que, pô, não é nem se queixando, mas vendo que outros profissionais, porque quando a gente conquista algo novo, a gente dá muito valor. Né? Então, um profissional que ele recebe um elogio seu e você diz assim, cara, eu gostei da barba que você fez, eu vou ficar fazendo só com você. Esse cara vai te dar um valor no curto prazo absurdo. Você vai chegar, ele vai te cumprimentar, vai estar de sorriso, orelha, vai estar com uma postura super adequada para o atendimento, mas a dificuldade é ele manter isso por 2 anos, 3 anos, 4 anos. E valorizar o fato de a cada vez que você cortar e você fizer a sua barba, você escolher ele. Isso é uma das coisas que ontem eu tive a oportunidade de estar com 2 profissionais que estão entrando agora. E eu fiz, cara, vocês têm que olhar para a equipe que vocês têm e dizer, porra, porque um cliente, ele ia abrir mão de ter de ser atendido por outros 10 profissionais que trabalham aqui numa equipe de 11 e iria ser atendido por mim, todas as vezes. O que é que eu tenho que ter para que o cliente venha aqui e exerça o direito de preferência dele sobre mim? Perfeito. Porque, meu irmão, são 11 pessoas trabalhando ali do lado, o cara tá vendo, o cliente ele é muito curioso, assim. A gente conseguiu reduzir muito a evasão de clientela em eventuais saídas de profissionais, porque, meu irmão, o cara trabalha ali do lado de 10 profissionais, o cliente tá cortando com um profissional específico, ele tá vendo que a postura do outro, tá vendo como é que o corte sai, tá vendo uma barba legal, tá vendo a postura do cara, tá vendo se ele é um cara agradável, se ele tem um vocabulário legal, se ele conversa sobre coisas boas, se ele é invasivo, se não é, se é um cara reservado. Então a própria clientela, ela foi ao longo do tempo observando que, caramba, a minha comodidade ela tem um preço também. Assim, o fato de eu chegar aqui, já ser conhecido, já saberem o horário que eu venho, ser bem tratado, eventualmente se o profissional sair, eu acho que eu vou dar uma chance aqui. Sim, sabe? perfeito. E isso foi muito legal. Tem até um caso que eu conto. Tem um amigo meu. Eu nunca contei isso, nunca contei pra ele. É o Ulisses Pernambucano. Boa, eu cheguei, sim. cheguei na unidade do Shopping Recife. Eu digo, e aí, Uli, como é que tá? Tudo bem e tal? Ele, porra, tudo bem e tal, tomando café aqui, já vou ser atendido. Eu fiz, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Ele, porra, eu nem te falei, mas eu vim aqui... Pode falar uns palavrãozinhos aqui, tranquilo, né? Sim, tranquilo, tranquilo. O que mais sai. Tá, beleza. Tem alguns que são cool, né? Então ele vai falando aí, então vamos lá. Aí eu fiz, e aí, como é que tá? Precisa de alguma coisa? Ele, meu irmão, nem te falei. 3 semanas atrás eu vim aqui, eu tive o melhor corte de cabelo da minha vida. Caramba! Melhor corte de cabelo da minha vida. Aí eu fiz, com quem? Ele, com aquele cara ali. Aí eu fiz, e aí, vai cortar com ele? Ele fez, de jeito nenhum. Eu não vou ser refém de barbeiro na minha vida mais não. Eu vou passar 6 meses agora sem cortar com ele, para não ter que me acostumar. Ter que esperar, ter que ficar sobre a agenda dele. Se ele ficar doente, eu tenho que ficar sem cortar o cabelo. E se ele viajar também, eu ficar na mão. Então eu não abro mão da minha comodidade. Eu quero cortar aqui, quero cortar no Rio Mar, quero cortar com outro barbeiro. Então, para você ver.
como, obviamente, isso é um caso, mas assim, isso também externaliza um pouco do comportamento de Sim. consumo da clientela que, pô, tá lá, quer cortar com um cara, eventualmente ele não tá, pode cortar com outro, pode ir numa outra unidade. Então a gente brinca muito. A gente fez questão de criar uma concorrência nossa, porque é muito melhor ser nossa do que perder para o mercado. Então hoje a gente tem 3 unidades no raio de 5 km que juntas atendem 7 mil pessoas. Então quando o pessoal fala, mas como é Recife? Eu fiz, cara, Recife é o seguinte, a gente tem... eu particularmente só abro loja onde tem trânsito. Esse é eu amo o trânsito, assim, para abrir negócio. Então os pontos comerciais da gente são escolhidos muito por conta de trânsito. Então a gente tem na Conselheira, no Rio Mar e no Recife. São 5 km de raio e são 7 mil pessoas e, assim, era melhor a gente conseguir povoar essas operações do que ceder para terceiros e, eventualmente, dividir um pouco mais a clientela, né? Então, assim, o nosso diferencial, de fato, é a geração de fluxo. A gente também vem de um processo aí de 2 anos, basicamente, de uma cultura muito forte. Então, assim, nós demitimos 50% da empresa nos últimos 2 anos. A gente passou por um processo também em 2017 que chegou uma concorrente e retirou toda a minha equipe que trabalhava comigo, fez uma proposta para todos os profissionais. Eu perdi 85% do faturamento do dia para a noite. E foi naquele momento que eu disse, rapaz, agora eu vou saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Porque tem uma questão aqui nesse mercado que os profissionais de beleza, eles são altamente comissionados. São profissionais que trabalham no regime de contratação de pessoa jurídica e tem um percentual bastante significativo sobre a receita. E a disputa desse percentual, basicamente, é uma balança entre o que a barbearia entrega, o quanto ela agrega para você, quanto ela te dá de suporte, a infraestrutura, o tamanho da marca, capacidade de geração de fluxo e também em detrimento da qualidade que o profissional tem. E aí eu tinha, na época, um limite de faturamento e chegou um cara que, assim, ele aumentou 15%. Então, vou dar um exemplo. Se eu pagava 35%, o cara pagou 50%. Só que 15% de uma receita é muita grana. Sim, perfeito. Só que o cara chegou com uma pompa tão grande que eu olhei para o espelho, apesar de ter uma formação relativamente técnica que me dá um olhar técnico sobre finanças e sobre gestão como um todo, eu disse, cara, se esse cara der certo, eu tô completamente errado. Então eu não fiquei naquela, vai quebrar. Não, eu disse, não, se ele der certo, é a resposta que eu preciso para refletir. E ele tá bancando para eu aprender. Para refletir sobre o que eu tô fazendo aqui. Porque, meu irmão, não tem nada melhor para mim. Não tem nada melhor. Amanhã é dia 5, por exemplo. Amanhã eu vou pagar 300 mil reais de comissão. E eu pago, meu irmão, com assim, sangue nos olhos, porque são pessoas extremamente merecedoras, gente que trabalha pra caramba, e eu adoro trabalhar com gente bem sucedida. Muito pelo contrário, assim, o resultado é um dos nossos valores, e assim, eu gosto de ver barbeiro comprando carro, comprando moto, comprando casa. Trabalhar com gente que é ambiciosa, gente que tem objetivos, pra mim é uma coisa número 1, assim, sabe? E na época eu fiz, cara, é antagônico vocês acharem que eu vou ser o cara que não vou querer ver vocês bem remunerados. Mas o cara chegou, fez uma proposta, levou todo mundo e foi a maior consultoria que eu tive na minha vida. Sim. Gratuita. Porque, meu irmão, quem tá com você por dinheiro, vai embora por dinheiro também. Sim. Então eu descobri quem era por dinheiro e descobri quem não era por dinheiro. E aí ficou um barbeiro comigo, a gente conseguiu recuperar cada centavo do faturamento em 6 meses com uma equipe completamente diferente. E aí, pasmem, quem for comigo foi minha recepção, minha gerência, serviços gerais, meu manobrista, todo mundo ficou comigo. E aí caiu por terra, pelo menos uma parte do discurso de que o cliente só vai por conta do profissional. Ele não vai só por conta do profissional. O profissional é uma das variáveis que leva em consideração ao agendar o serviço dele. E quando um cliente ele exerce a preferência para um profissional, é o nosso trabalho sendo bem feito. Da estrutura, do atendimento, do barbeiro que fez um puta corte, que deu um excelente atendimento para ele. Então, a gente começou a mudar um pouco o script de mercado, e ele era o seguinte: dono de salão dono de salão de beleza é inimigo de cabeleireiro, dono de barbearia é inimigo de barbeiro. Meu irmão, muito pelo contrário. Hoje, o nosso trabalho, ele todos os dias fazer uma pergunta, dizer, meu irmão, existe outra operação onde um profissional seria melhor sucedido do que na nossa? Ele teria mais suporte do que na nossa? Essa é a nossa pergunta. Sim. Então a gente parou de brigar pela posse do cliente, até porque isso é uma discussão sem fim, porque o cliente ele pode no outro dia, dia que ele for cortar o cabelo, ele pode ir em outro lugar e perde o cliente, perde o barbeiro, perde a barbearia. Então a gente começou a inverter essa ordem e querer criar protagonistas. Porque o mercado de beleza lá atrás, ele era o seguinte: a mulher, quando ela chegava em casa, dizia, amor, eu cortei o cabelo. E aí você fazia, cortou aonde? Ela falava o salão que ela cortava. Só que salão não corta cabelo. Quem corta cabelo é cabeleireiro.
Só que os salões eram tão enfáticos nessa briga inflada de ego contra o cabeleireiro que eles faziam de tudo para pegar o protagonismo. Hoje é o contrário, eu tenho só o ônus. Quando é crítica em relação a Troar Barbearia. Quando é elogio a Léo, elogio a algum barbeiro específico que fez o serviço. E eu tenho consciência disso, esse é meu trabalho.